Eu não sei quantas pessoas estão lá no anexo, mas eu imagino que com as crianças aqui dentro, o grupo de lá aumentou. Então, é uma razão da gente estar louvando a Deus. E hoje, especialmente, é um dia muito importante das crianças estarem aqui com a gente. Se você prestou atenção em algumas falas, e nesse pequeno teatro aqui, e a letra de algumas das músicas, você talvez tenha começado a fazer uma ligação sobre o tema de hoje e o fato das crianças estarem aqui com a gente. O Jesus, caracterizado aqui pelo Davi, disse na última fala dele que da boca, citando o Antigo Testamento, Jesus, citando o Antigo Testamento, da boca das crianças e dos recém-nascidos é que sai o perfeito louvor. Então, na realidade, o que eu gostaria que a gente gastasse um tempinho aqui com as crianças para elas nos ensinarem um pouco, porque se é o caso que é do verdadeiro louvor, Deus é glorificado pelas crianças de uma forma que tem para nos ensinar, é isso que eu gostaria que a gente parasse para pensar. Mas as crianças estão aqui com a gente, então eu vou precisar da ajuda delas e eu vou pedir ajuda delas. Então, fica ligado aí, galera do Kids, porque vocês vão me ajudar algumas vezes. Vamos começar com essa figura aí que vai lá para a tela. Você já viu essa pessoa antes? Alguém é capaz de lembrar quem é ele? Não, não sou eu, não. Isso não estava combinado, né? Agora tá. Quem é esse cara aí? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Hã? Solta o nome dele aí. É o Cabral, o seu Cabral. Quem é o Cabral? Quem foi? Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu o Brasil. Quer dizer, o primeiro português, talvez o segundo que descobriu o Brasil. Eu tenho uma teoria lá que teve um outro antes. Mas ele é conhecido como o que descobriu o Brasil, né? Você sabe que ele viveu numa época muito parecida, na mesma época que nós estamos estudando durante esse mês, a Reforma Protestante. Os reformadores, Lutero e outros, viveram nessa mesma ocasião. E é interessante que hoje eu vou falar um pouquinho sobre um outro. A gente talvez tenha ouvido falar do Lutero, né, que pregou lá na porta aquelas verdades lá que ele estava questionando, está tudo errado, vamos discutir, porque tem que mudar as 97 teses, né? As 95, as 97 foram antes. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma outra pessoa. Quem é esse cara? Alguém sabe? Quer chutar? O que os dois têm em comum, hein? A barba, né? Naquela época eu usava barba. Hoje a gente não usa, só o Jonas. E o Daniel. É o Cabral e o Calvino. Aliás, Cabral e Calvino. E é interessante porque eu queria fazer um pouco de comparação entre os dois. Vamos pensar um pouquinho no Cabral. A gente já falou que ele descobriu o Brasil, não é? E Portugal, de onde Cabral era uma potência naval. Eles tinham muitos navios. E eles estavam andando, gente descobria onde é que estavam os outros lugares do mundo, achando maneiras de chegar em lugares distantes, descobriu o que tinha por aí. Portugal era uma potência. É um país pequeno, mas a posição dele, bem ali na ponta da Europa, favorecia nessa época. E os reis de Portugal tinham muito dinheiro e eles então pagavam para a construção de todos esses galeões e navios, que eram feitos de madeira, né? Um navio muito fraco. Ei, cadê ele? Não, volta lá, está muito atrasado. Aí, deixa aí agora. Então, aí está vendo a viagem que ele fez lá de Portugal. Na realidade, ele ia para a Ásia, estava procurando uma maneira de rodear a África e acabou chegando aqui no Brasil. E eu não teria coragem de andar num navio daquele tipo lá, né? Alguém aqui já foi num cruzeiro? Criança que já foi em cruzeiro? Algumas. Pois é. E balança um pouco, né? Agora imagina essa noz, é metade de uma noz, né? Aquela casquinha boiando na água.
Mas sabe que eles foram para... Muita gente morreu afogado no navio, foi lá para o fundo do mar, tem um monte de tesouro escondido por aí, tem gente que mergulha para achar tesouro, foi tudo naquela época, naquela ocasião. Por quê? Porque Cabral e outros navegantes queriam descobrir o mundo, queriam saber como é que esse mundo é, além da Europa, que era de onde eles vinham. Eles queriam saber o que existia do outro lado do mar. E então eles foram fazer algo que ninguém tinha feito antes. Estava todo mundo lá, quietinho, só andava de barco em volta da Europa, não ia muito longe não, mas teve uns caras que falaram, não, a gente precisa se arriscar, a gente precisa fazer algo que ninguém fez para descobrir como é o mundo. Bom, Calvino, que viveu nessa mesma ocasião, ele, Lutero e outros, também tinham algo que estava incomodando muito eles. Agora pode pôr o lixão lá. Na realidade, o que estava acontecendo depois que Jesus veio? Passaram-se muitos séculos. 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos, chegou a 1500 anos que Jesus tinha vindo, nascido, morrido, ressuscitado. E muita coisa tinha sido esquecida. E houve um entulho enorme em cima da verdade do Evangelho. E adicionaram um monte de coisas. Quer ver algumas das coisas? Por exemplo, a pregação, quando alguém ia numa igreja, não entendia nada, porque a pregação era toda em latim. Não tem nada a ver com cachorro, tá? Não é latido, é latim. Né? Também o povo não tinha Bíblia. Ninguém tinha Bíblia. E as Bíblias que existiam eram numa língua que ninguém entendia também. Eram caras. Ficavam só nos conventos, em lugares assim reservados, só pessoas muito cultas, muito estudiosas, que sabiam um monte de língua difícil, complicada, e que sabia ler a Bíblia. O povo não tinha a menor ideia. E eles iam lá na igreja, ouviam uma coisa que eles não entendiam nada. Sabe que a salvação naquela época estava sendo vendida. Tinha gente vendendo. Você quer ser salvo? Então compra esse papelzinho aqui, que tem lá uma assinatura de alguém importante e tal. Você vai... E dá uma oferta, lógico. Precisa dar uma oferta legal, né? Solta a grana aí. E Deus vai levar você para o céu correndo. Aliás, não você, o seu parente que já morreu, que sei lá onde é que ele está, né? Não está muito legal lá. Ele vai voando para o céu quando você pagar aqui na terra. Isso se chamava as indulgências. A igreja da época tinha ficado muito poderosa, muito rica. Os caras se achavam, mandavam em todo mundo. Eram, assim, políticos, tinham muito poder. Não tem nada a ver com hoje, né, gente? Então, isso tudo é como se fosse um lixão em cima da verdade do Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? Que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e por causa desse sacrifício que ele fez por nós, por mim e por você, nós, confiando na graça de Deus, somos salvos. Pois é, essa foi a descoberta, porque o povo daquela época estava perguntando, mas onde é que está Deus? Hello? Obrigado. Onde é que está Deus? Deus, onde estás? Você indo numa igreja, você não ia descobrir quem é Deus e onde é que Deus estava, e o que ele estava fazendo. E se ele tinha alguma coisa para falar para você. Você não ia ficar sabendo. Você entrava e saía, talvez uma música bonita, um lugar silencioso, mas você voltava para a sua vida do mesmo jeito, com as mesmas dúvidas, com os mesmos problemas, com os mesmos medos, com o mesmo pavor, com medo de morrer, com medo de escuro, todas as coisas que a gente tem. E Deus não tem nada a ver com isso, porque ninguém podia dizer para as pessoas que Deus é amor, que Deus quer salvar, que Deus é um amigo, que anda com a gente todo dia, que está conosco em todas as circunstâncias. Enfim, ninguém sabia disso. E Calvino, junto com Lutero e alguns outros, next, please. Fez, então, uma grande descoberta, a redescoberta, porque nunca, já existia, como o Brasil já existia. Os índios, os nativos que moravam aqui já tinham descoberto o Brasil há muito tempo.
Mas os europeus e os portugueses descobriram lá pelo ano 1500. E foi exatamente o que aconteceu nessa época, no século XVI. Calvino, Lutero e outros começaram a ler as Escrituras, a Bíblia, e descobriram que o que estava sendo ensinado estava muito errado. E que as pessoas não tinham a menor ideia de que Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, que a salvação é para todos. Eles não tinham ideia. É por isso que esse mês a gente parou para estudar as chamadas 5 solas. Não tem nada a ver com sapato. Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Glória. Lá no Kids eu fiquei sabendo que vocês chamam isso dos 5 assados. E aí eu tenho que explicar para os grandes, porque eu também não entendi, né? Depois me explicaram. É o seguinte, Lutero, Calvino e outros falavam, eles traduziram a Bíblia para a linguagem do povo e começaram a ensinar. Olha, vocês ouviram assim? Não, é assado. Por isso que são os 5 assados, porque esses 5 solas, essas 5 verdades, né, ideias que mudaram o mundo da época e até os nossos dias. É uma redescoberta da verdade, do Evangelho. Quando eles disseram sola Escritura, só para fazer uma recapitulação, Lutero, Calvino e outros estavam dizendo que é só a Bíblia, só a Escritura, a Bíblia, que pode revelar para a gente a verdade acerca de quem é Deus, quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde a gente vai e o que tem que acontecer conosco para que a gente tenha uma eternidade ao lado de Deus. O propósito da nossa vida. Tudo está lá na Bíblia. Só a Escritura, só a Bíblia pode dizer isso para a gente. Solos Cristo significa que a salvação é só através de Cristo e mais nada, e mais ninguém. Não é Jesus e mais uma pessoa que você ora para ela, que nem existe mais, que já morreu, para ajudar você, dar um jeitinho lá com o Papai do Céu, para quem sabe ele abençoar. Não, é só Jesus. Ele é o único caminho. Só a graça significa que é de graça. A gente não pode comprar, que nem estavam vendendo a salvação. A gente não pode merecer, hoje eu fui bonzinho, não menti, não roubei, não fiz malcriação, então eu vou para o céu. Aí amanhã você mente, rouba, faz malcriação, né? Pega lá a caneta do colega, sei lá o quê, né? Olha para a prova do outro, então não vou mais para o céu. Não, porque se fosse assim, depende da gente, mas é pela graça. Deus nos salva pela graça, é de graça. Porque Ele resolveu, eu amo tanto esse povo lá, pecador, terrível, e apronto o tempo todo, eu vou fazer a coisa, porque eles não vão ter capacidade de chegar para mim. Eles não vão poder cruzar essa ponte. Deus cruzou essa ponte. E Ele fez isso através de Cristo, como a gente acabou de falar. Sola Fide é só pela fé. É só mediante a fé. Ou seja, o que eu preciso fazer? Deus mostrou que Ele me ama. Jesus morreu por mim. É de graça. Bom, então, vamos ver. Eu vou começar a dar todo o meu dinheiro para os pobres. Eu vou crer. Mas eu vou também rezar o Pai Nosso 20 vezes por dia. Espera aí. Não é pela fé. Começa a ser a fé em mais algumas coisas. Né? O que eu faço. E é isso que Lutero, que Calvino disseram para o povo. Não é por nada, é só pela fé. Você confia naquilo que Deus fez. E hoje o tema é só lhe deu glória. Só a Deus glória. Porque um Deus que fala conosco através da Bíblia, não deixa a gente no escuro sem saber as coisas, manda o Filho dele para morrer por nós e nos dá a salvação. De graça. E a nossa parte é simplesmente aceitar, crer no presente da graça de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para nos fazer novamente ter relacionamento com Deus, sermos parte da família dele, chamá-lo de Pai. Um Deus que faz assim só merece, e só Ele merece, toda nossa glória. E aí entra as crianças. E eu vou pedir para 5 voluntários do Kids me ajudarem, porque agora chegou a hora da gente mexer no pacotinho.
Pode subir aqui em cima? Eu vou precisar de 5. 5 voluntários. Enquanto isso, abra o seu pacotinho. Pode subir, 5, vai subindo. Eu não vou nem... 5. Cuidado para não deixar a bolinha cair, tá? Por enquanto só tem 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem, pode vir. Agora, isso aqui não é um teste para ver que os grandes, quem é o mais desajeitado, tá? As crianças provavelmente são mais familiarizadas com isso aqui, porque tem essas prendas, né? Naqueles parquinhos de diversão e, sei lá, videogame, você vai lá e troca, tá lá leva lá as fichinhas. Mas isso aqui é um tipo de um cachimbinho especial, né? Com uma bolinha. E essa bola, o que ela faz? Vai lá, mostra para o pessoal. Pode soprar. Capricha. Os adultos querem aprender com vocês. Pode ficar aqui. Sopra de novo. Tenta. Vamos ver se eu consigo. Vocês perceberam as cores, né? 1-0, aos 5 minutos. Cícero. Olha só. Não é por acaso que a gente está dando esse momento aqui para a criançada brincar e a gente brincar com eles. Tem muito adulto acanhado, né? Que não está querendo testar, né? Testa aí. Agora, eu quero fazer uma ligação entre... Agora todo mundo aqui comigo? Pronto. A criançada já vai descer e o grupo está aumentando cada vez mais. É a multiplicação. Pode descer. O que acontece com essa bolinha aqui? Quando a gente sopra, ela sobe. Eu queria que você pensasse nesse brinquedinho. Legal, né? Você conseguiu? Que legal. Faz de novo. Devagarzinho. Vai. Agora tem que ser mais forte. Isso! Conseguiu. Isso aqui, gente, é uma maneira de lembrar a gente o que tem que acontecer com a minha vida e com a sua vida. Nós ouvimos a palavra de Deus dizendo que da boca dos pequeninos ou das crianças, dos bebês, sai o verdadeiro, perfeito louvor. E esse brinquedinho aqui nos lembra exatamente isso. Porque quando sai da nossa boca o sopro, agora há pouco a gente estava cantando aí com todo o pulmão, a bolinha subiu. Agora, nem sempre a gente consegue produzir um louvor, uma adoração, uma glória, sempre bonitinha, retinha, que fica constantemente lá. Nós somos humanos. Nosso fôlego, de vez em quando, diminui, a gente precisa respirar. Ou a gente faz muita força, e o segredo não é fazer força. E às vezes a gente faz força para agradar a Deus, faz força para viver a vida cristã, tentando, fazer o melhor. Não é por aí, não é com a força. Mas justamente o segredo está no ar, constante, subindo e mantendo aquela constância. Isso é um aprendizado para toda a vida. Para toda a vida. E nós temos muito que aprender com as crianças, porque as crianças têm um traço que Jesus mencionou para os discípulos. E quando ele diz assim, deixa as crianças virem a mim, porque se vocês não se fizerem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria
ensinar para os grandes quando falou isso. Você vê como a criança é espontânea? Hoje, desde o começo, nós vimos aqui, e olha, te falar, em uma semana praticamente, tem a preparação, os grandes estavam lá preparando, pensando e bolando, mas quando as crianças se engajaram, em pouco mais de uma semana, e algumas delas em alguns dias, estavam prontas para fazer parte desse culto e participar de uma maneira tão bonita, tão alegre. Quando eu pedi aqui voluntários, né, quando veio 2, 3, daqui a pouco tinha 15, né, sei lá, quase. Esse é o coração da criança, a criança espontânea. Normalmente aquilo que você vê é o que é o que ela fala. Eu me lembro um dos meus filhos, uma vez, a gente se encontrou com alguém, assim, levemente grande, né? Mas era uma pessoa realmente obesa. E eu não vou dizer o nome dele, mas é um dos rapazes, agora já são grandes adultos, e ele olhou para aquela pessoa e olhou para mim ele tinha acho que uns 6 anos de idade, e falou assim, nossa, como essa mulher é grande, eu acho que ela vai explodir. Assim, a criança às vezes, ela nos coloca em situação de aperto, né? Porque elas são aquilo que sai. E o que Jesus queria dizer exatamente é que a glória que Deus quer receber, minha e sua, o louvor, a adoração, não pode ter aquele entulho em cima. Quando a gente é pequeno, quando a gente quer, não quer e tal, faz a birra, bate no chão e tal, lógico, para isso que tem pai e mãe, ainda bem que tem pai e mãe, olha, vocês não sabem como é bom ter pai e mãe para dizer, faz isso, não faz aquilo, porque ajuda muito. Quando a gente cresce, que tem que tomar todas as decisões sozinhos, a gente dá tanta cabeçada. E o pior, a gente não ouve nem pai nem mãe, quando tem, ainda vivo, não pede ajuda, e é uma confusão tremenda na vida. A criança é muito mais simples. Ela corre, mamãe, papai, me ajuda. Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Que Ele quer ter como pai, Deus quer ter com a gente um relacionamento como os filhos têm com os pais. Os filhos pequenos correm, se entregam, dizem o que pensam, gostam, não gostam, choram, riem, mas é transparente. Esse é o tipo de louvor, esse é o tipo de culto, de adoração que Deus quer de nós, os grandes. E está na hora da gente tirar um pouco da tradição, do entulho, do que a gente já sabe. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente analisa, mais a gente põe um pé atrás, mais a gente pergunta, será? E é importante fazer uma análise, mas muitas vezes a gente analisa tanto e põe tanto pé atrás e pergunta tanto será, que Deus fica lá longe. E no dia a dia da nossa vida, a gente tem dificuldade de ver Deus agindo, de andar com Ele, de pedir ajuda. A gente racionaliza, mas eu já orei uma vez, não aconteceu nada, então não oro nunca mais. E vai por aí afora. Mateus 21, 14 a 16. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e olha só, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, sabe quem que estava achando o máximo? Jesus operando milagres, fazendo coisas incríveis. A criançada estava vibrando e não parava de gritar, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Sabe quando criança repete a mesma coisa 1000 vezes? Cala a boca, menino! É mais ou menos isso que aconteceu com os chefes, os sacerdotes, os professores de Bíblia que tinha lá na época. Eles ficaram indignados, porque as crianças não paravam de dizer, viva Jesus! Porque Hosana é mais ou menos isso, salve Jesus, viva Jesus, filho de Davi. Estavam engrandecendo, glorificando com seus lábios o tempo todo. E esse pessoal que se achava, falava assim, fica quieto, fica indignado. Mas eles não estavam conseguindo fazer as crianças zip, né? Não é no acampamento zip, 1, 2, 3, zip. Eles tentaram, não aconteceu nada.
Aí eles viraram para Jesus e falaram: escuta, o senhor não está vendo o que eles estão fazendo aí? Não param de ficar repetindo: salve Jesus, viva Jesus, Hosana, Hosana, filho de Davi. O senhor não fala nada? E olha o que Jesus diz. Jesus responde: mas vocês não leram a Bíblia? Vocês não são professores de Bíblia? Vocês não têm Bíblia em casa? Você não ensina a Bíblia para a criançada? Pois é, está escrito lá: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor, ou seja, sai o verdadeiro louvor. E olha que lição que ele deu naqueles professores lá que se achavam. Terceiro lugar é orar, como disse lá Calvino, ensinando as crianças de Genebra, em todas as situações. Quando a gente está preocupado, nervoso, precisando de alguma coisa, querendo que o pai ou a mãe se converta, né? Tem crianças aqui orando pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois, né? Senhor Jesus, pega o coração do meu pai, pega o coração da minha mãe, que ele possa entender que Jesus é o Salvador. E não só entender que Jesus tem um relacionamento com ele, assim como eu tenho já como criança. Orando por isso. Mas também quando tudo está bem, falando com Deus. E por último, adorando de coração e com os lábios. Agora, nós estamos ali atrás, antes de entrar, e dois adolescentes, adólatras, fizeram a oração. A gente estava com um grupo ali, aquilo que está dentro. Porque Deus sabe que se o meu coração, se a nossa vida, se a nossa atitude perante Ele não for como uma criança, não vai ter valor. E Ele consegue ver o que está lá dentro. Eu queria que vocês ouvissem essa canção, que vai ser cantada agora pela Júlia e pela Laís, antes da gente terminar. Repetindo palavras das Escrituras, e eu queria que você, ao ouvir, deixe que Deus fale com você, o seu coração. É uma coisa simples e singela. Como é que está a minha adoração, a minha vida? É um culto para Deus? Eu cheguei hoje aqui na igreja, estou aqui participando, meus filhos, gente que eu conheço, que amo, está aqui, meus amigos, é tão gostoso. Mas embaixo desse sorriso, embaixo desse momento agradável, a minha vida, ela como tal, eu estou vivendo a vida diante de Deus como se eu fosse uma criança, e Ele o meu pai. A minha relação com Deus é aquela parecida como um dos meus filhos pequenos tem comigo. Escute. Deixem vir as minhas criancinhas, deixem vir a mim os pequeninos, caminhos livres para seguir, e não os deixem tropeçar, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Quem não se fizer como criança, quem no coração não for sincero e pronto para obedecer e puro para viver, nunca verá o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus.
Obrigado, Júlia. Obrigado, Laís, Raquel. Quem não se fizer como criança? Sabe o que eu vou pedir para vocês, crianças aqui? Eu queria que vocês orassem agora, em silêncio mesmo, por todos os adultos aqui. Todo mundo que é maior, que é grande aqui. Ora por eles, fecha os seus olhos, faz uma oração assim para Deus. Senhor, ajuda os grandes, ajuda os adultos a terem um coração como criança diante do Senhor. Faz essa oração agora no seu coração. Pede para Deus isso. Que eu e os outros adultos aqui precisamos disso. Senhor, obrigado pelas crianças que estão na nossa vida. Obrigado que o Senhor nos deu essa maneira incrível de lembrar como é que a gente tem que ser e precisa continuar sendo depois que a gente cresce. Porque não há outra maneira de entrar no reino dos céus, de conhecer o Senhor no dia a dia, se não for com a simplicidade, com a humildade, com a transparência que existe numa criança. Obrigado por todo mundo que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, mesmo sem estar aqui. Que hoje seja um dia de retorno, de religação, de redescoberta. Aquilo que Calvino, Lutero e outros descobriram e ensinaram lá no século XVI, chegou até os nossos dias. E foi tão importante que causou Calvino a elaborar uma série de perguntas para as crianças aprenderem. Senhor, por causa dessa iniciativa lá atrás, é que hoje nós recebemos o que nós recebemos. Mas o Senhor quer fazer uma outra reforma na nossa geração. O Senhor quer mexer com a igreja, o Senhor quer mexer com a nossa vida, com as nossas famílias. E eu peço que essa reforma comece, se não começou ainda, hoje, na vida de cada um. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém.